Fala Guarulhos, estamos de volta em mais um programa Guarulhos, podcast Guarulhos Online. Você já conhece, sou Ulisses, com meu colega de bancada aqui, Gui Lavras, o homem da camiseta preta. Eu já falei, o pessoal deve estar achando que isso aqui eu só tenho uma gravação, tudo esses programas o dia inteiro, 24 horas, né? Eu já vim combinando com você. Mas eu juro que eu vou botar na tela no próximo programa, juro, não, porque eu também não sei se eu tenho coragem, mas meu armário parece aqueles filmes de desenho animado, sabe? Só tem camiseta preta. Eu não consigo, conhece, sabe. Eu não consigo usar outra cor, não é complicado. Aí a gente pode até falar sobre isso. Sim, porque a convidada vai tirar umas dúvidas. Hoje, Hoje a gente está com uma ótima convidada, Isabel Tincopa. Acertei? Tincopa, já errei. Mas eu vou acostumando. Isabel Tincopa. Isabel é psicóloga clínica e psicopatologista. E ela tem especialização nessa área que a gente vai conversar hoje, que é saúde mental e principalmente inteligência artificial, não é isso? Não, a inteligência artificial na realidade, a gente já está tendo várias conotações sobre a inteligência artificial faz muito tempo. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito bom. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. São assuntos que a gente sempre fala, né? A gente tem até nosso bordão que assim, o assunto aqui é sério, mas o papo a gente tenta ir numa forma leve, né? É verdade. Mas o assunto é sério. Mas Isabel, conta um pouquinho mais da sua história de vida, da sua carreira, os seus atendimentos. Olha, eu atendo no edifício Tower Guarulhos, né? Na Avenida Salgado Filho. Lá tem o consultório, a clínica também para uma outra especialista, né? A gente rateia um pouco sobre... Ela é de outro ramo, né? É no ramo da fisiologia do corpo, né? É fisioterapeuta e massagista, aí é o outro lado. Mas o meu atendimento é simplesmente clínico mesmo. Trabalho com depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e outras que eu não gosto de chamar de patologia, apesar de ter estudado patologia, mas eu chamo de disfuncionabilidade. Sim. E doutora, até não sei se eu vou adiantar um pouco o assunto, mas assim, tivemos aí um acontecimento esses últimos anos aí que foi a pandemia, que acredito que isso desencadeou muita coisa aí, a senhora pode ter visto bastante coisa. Foram bastantes atendimentos, foi uma época que eu atendi bastante, apesar das pessoas ficarem, principalmente aquele primeiro semestre, que ficaram muito apavoradas enquanto não vinha a vacina. Fora a negação da vacina e muitas pessoas vivendo com raiva, na realidade, relacionamentos desfeitos porque não se conheciam entre famílias, né? Estavam vivendo no automático, mesmo com a rede social, tudo era automático. Tomo café da manhã, nem olho para o meu cônjuge, não olho para o meu filho, não olho para ninguém, e cada um fazia a sua vida. Na hora que se juntaram, que estiveram juntos, realmente houve um surto de saúde mental. Meus conhecidos, assim, nessa época, a gente teve ouvi falar de gente se separando, né? Sim. Grande maioria. A grande maioria. Aí, você salvou no seu casamento. Eu também. Também. Guerreiros. Meu casamento... Guerreiras, elas são guerreiras. Ela passou forte. Até aí a gente trabalhou bastante, né? Naquela época, acho que... Por força do trabalho, eu acho que eu não fiquei um dia dentro de casa. Sim, recluso, né? Sim. Mas assim, essa parte de pandemia é um negócio que pegou muita gente de jeito. E doutora, uma colocação que a senhora fez, a senhora falou que desencadeou, então assim, será que as pessoas não se adoeceram? Às vezes pessoas doentes que só aflorou muitas situações? Exatamente, né? Muitas pessoas já tinham alguma disfuncionalidade. E como o papel do ambiente ajudava a continuar simplesmente no automático, que eu chamo isso de automação, a pessoa está no automático e não percebe o dia a dia, o jogo de futebol, o campeonato, Copa do Mundo, e Copa do Brasil, Copa isso, aquilo, e vai se passando os anos de maneira automática. Sim. O que costuma, por exemplo, esses alertas de crise de ansiedade, essas situações de parte de saúde mental, quais são os alertas que, por exemplo, sinais emocionais que a gente
pode perceber no nosso cotidiano, seja na nossa esposa, no marido, na filha, no filho? Olha, nós temos sido líderes mundiais de depressão e segundo lugar em ansiedade no mundo, na América Latina também. Tá. O que significa? A gente vê o Brasil, país do carnaval, do samba, do futebol, todo mundo acha que é alegre, que não é, e que na realidade é uma máscara. Sim. País do futuro, País do agora futuro, vai. Agora vai, ou vai acabar em pizza. Tem uma questão cultural aí muito grande, que faz com que você tenha que ser feliz, uma obrigação. Como se a obrigação de ser feliz fosse todos os dias. E esse mundo é um mundo de Peter Pan e Wendy, que não sair dessa fase é infantilização. Sim. Eu tô com uma presença ilustre aqui hoje no bastidor, que é meu filho. E eu costumo falar para ele e para mais ele, que a vida não é um morango. Não, mas não é mesmo. A gente tenta falar, ó, a vida não é esse morango não, que a gente proporciona, porque a gente quer sempre o melhor para eles, né? Só que às vezes a gente até blinda eles do que o que tá por vir. Isso também a gente é um debate que a gente sempre tem em casa, uma conversa que a gente tem de que, pô, será que a gente também não tá blindando demais e não tá preparando para o que pode vir? Porque a hora que vem a fase adulta é paulada. E aquela questão, né? A vida é mais feita de frustração do que de felicidade ali. Se a gente não souber lidar com as frustrações, com tudo, acaba desencadeando grandes problemas. Mas esses problemas às vezes têm a ver com aquilo que a gente tem de história de vida pregressa, que é uma história pessoal de vida. Ele tem uma história de vida, você tem outra história de vida, eu tenho outra uma história de vida. Então a gente acaba passando para os filhos aquilo que a gente recebeu. E se não temos mais para oferecer, é porque não temos mais para oferecer. Antigamente, nossos pais nem sequer falavam psicólogo e psiquiatra para loucos, né? E pelo contrário, psicólogos e psiquiatras necessariamente são para pessoas conviverem com pessoas que têm disfuncionalidade e não sabem. E existe uma grande parte da população, para nós sermos líderes mundiais, existe uma grande parte da população que está. E assim, as especialidades são tantas. Tem um médico para cada órgão nosso. Imagina o mais complexo que nós temos. Então, o problema é esse. Todo mundo virou especialista dentro da rede social. Sim. Tá? Os blogueiros sabem sobre saúde mental, sobre medicamento. Bom, vamos falar, eu não quero falar nome nem nada assim, mas assim, tem gente, eu tenho amigas nutricionistas que acham ruim com uma tal blogueira que fala sobre dietas para emagrecer, levando a bulimia e a anorexia. Então, isso é grave. Então, esses blogueiros acabam influenciando. Por quê? Porque eles têm uma quantidade, número de seguidores com algoritmos que fazem com que aquilo aumente e cresça. Porque tinha, na realidade, na minha época, era formadores de opinião. Era o que a gente via na televisão. Sim, artistas também. Só que hoje a gente vê o artista na intimidade dele na rede social. Então, não é o formador de opinião que a gente fala assim, só o jornalista, o William Bonner do Jornal Nacional, Cid Moreira lá atrás, mas lá no Fantástico. Hoje a gente vê um formador de opinião em qualquer tipo de canal do YouTube, né? Aliás, é uma coisa que, por exemplo, o que a gente tem feito, o que a gente está falando, a gente está trazendo formadores de opiniões, né? Então é mais um braço, um segmento que tá acontecendo nesse mundo que está muito interligado em tudo, né? Então, realmente, cada um vira entendido do assunto. É achista. Achista, isso daí que eu falar, os oportunistas que vão achar... Cria-se uma bolha que todo mundo tem que entender. Ele falou, vou dar minha opinião também. Não, o pior de tudo é eles darem opinião e sem sequer ter tido condições financeiras nem nada. Tem gente que fala como você ganhar dinheiro, como você fazer isso. Esse é o que mais cresce. Olha, isso e nunca tiveram um centavo. Quer ganhar que é pirâmide disso? R$500 por dia. A gente ali do programa, Ulisses, a gente tem um outro negócio. E a gente no começo dele, a gente acompanhou muito isso, que é os influenciadores, a gente falava dos guru da internet. É o que entende tudo. Aí quando você vai ver, nossa, era no nosso ramo era do comércio, né? Então o cara falava até que, para você ter visibilidade, para vender mais, vende no começo no prejuízo. Poxa vida, né? Você fala, peraí. Que empresa é essa que vai operar no prejuízo? Eu não sou nem ONG. Nem ONG serve para ser assim, né? E então é muito complicado, né? Não tem como. Agora, a inteligência artificial também está no meio disso, né? É sobre isso que eu vim falar, né? A inteligência artificial,
ela tem sido muito preocupante a nível de cognição e memória, que estão intimamente ligados. Novos estudos têm colocado, né, tanto foi da copyright, né, matéria orgânica, são cérebros orgânicos, né, que fazem essa condução. A inteligência artificial não é inteligente. Muito pelo contrário, ela é regida de conteúdos daquilo que você coloca. Ela vai compilando ali Vai compilando. Mas nós tivemos um caso aqui, se não me engano, no Brasil, em que o advogado foi fazer uma defesa e a juíza, quando descobriu a defesa, achou muito perfeição, tudo, mas qual que é? Ela foi muito inteligente, percebeu que não tinha emoção, não tinha afeto, não tinha nada disso. A única coisa que a inteligência artificial não pode fazer é ser humana. Só isso. Sim. E existe caso de psicólogos usando inteligência artificial ou não? Existem para fazer, digamos assim, reels, para fazer propaganda, para fazer marketing, secretária eletrônica. A gente passava os produtos no QR Code e já era a inteligência artificial que estava funcionando. Né? Há muito tempo nós estamos já com a inteligência artificial. Bancos utilizam a inteligência artificial com chats. Eu acabo utilizando, mas assim, para uma revisão, quando eu termino. E quando eu termino, tá revisado, aí eu pego e jogo e peço para ela fazer o que eu fiz. Que aí eu vou comparar. Eu não uso o que ela fez, eu faço o contrário. Para ver se a ideia ali, a criação tá dentro, ou se faltou alguma coisa. Eu acabo utilizando Porém, esse. Como eu falei sobre cognição e memória, quando a gente teve um grupo de estudos, né? Feito tanto nos Estados Unidos quanto aqui, em que o índice de coeficiente de inteligência cognitiva e coeficiente de inteligência emocional saiu baixíssimo com aqueles que nunca usaram. Por quê? Porque você digita algo ou coloca algo para você escrever, 5 minutos depois você já esqueceu. E se você perceber, já estamos há muito tempo assim. A inteligência artificial já está com a gente faz muito tempo. Sim. Números de telefone. A gente já não grava. Não grava. Não grava telefones de 20 anos. Nome de pessoas. Eu não sei mais. Nome de pessoas. Alguma coisa que você ia falar e de repente desaparece do seu vocabulário. Sim. Isso, a gente fala assim, que o cérebro ele tem uma neuroplasticidade. A tendência dele é crescer. É um músculo, como se fosse um músculo, não é um músculo, mas a tendência dele, da neuroplasticidade, é crescer. Se você não utiliza a parte gráfica, você esquece. Se você redige alguma coisa por escrito, antes de colocá-la no papel, ou no computador, ou no seu tablet, você grava ela 2 ou 3 vezes mais. É verdade. Isso aí eu fazia isso na faculdade. Não, para concurso pegar para concurso, para estudar. Sim. Uma técnica de aprendizagem. Eu fazia na faculdade, eu estudava, aí eu pegava todo a apostila, o material, né? E aí eu estudava, aí eu lia e ia fazendo o resumo, primeiro no papel, eu escrevendo. Escrevendo, para depois botar no computador e estudar depois. Aí eu não precisava mais. Sim. A doutora falou, uma que eu usei também quando eu estava fazendo o curso, eu pegava o microfone, ligava no tablet, deixava perto de onde o professor ia ministrar a aula, a lousa, e botava já para transcrever. Aí no final ia lá, copiava, criava um texto, aí começava a ler aquilo lá e ia apagando, às vezes algum comentário ou outro que não era pertinente. Aí você fala, a gente acaba perdendo essa questão da escrita, de copiar. E é importante, sabe por quê? Porque a gente colocando isso no tablet ou no computador, 5 minutos depois a gente esquece o que a gente escreveu. E isso é comprovadamente, tá? Pelo IA, né? Esses trabalhos, o risco da tecnologia ajudar a criar, como diz o George Hinton, que é do diretor do Google, o IA traduz a precisão, realiza, resume, interpreta textos jurídicos, principalmente. A pessoa com IA, o trabalho antes que exigia 10 profissionais, na realidade uma máquina faz. É isso. É que na realidade o pessoal confunde muito, opinião minha, é que a inteligência artificial sabe mais que todo mundo, né? Ele vai tirar muitos empregos, mas aqueles que são mais... Por enquanto ainda temos uma chance, uma possibilidade de daqui a alguns anos, no máximo, acho que uns 10, são já, como por exemplo, assim, manuais. Mas mesmo assim, manuais, as máquinas estão errando bastante com precisão exata de como cortar um tecido,
um sapato, alguma coisa assim, né? Fazer cortes, fazer cerâmica. Eles estão realmente ainda não estão preparados para isso. Mas tem muito caso das pessoas usarem IA para fingir que o ChatGPT é um psicólogo, não é? Existe isso? É grave. Aí nós vamos chegar onde eu quero falar. Porque o ChatGPT, ele simplesmente traduz aquilo que você coloca lá como certo. Qual que é a diferença do psicólogo? Empatia, acolhimento, sensibilidade, interpretação, individualidade. Ele não vai gerar um geral de um texto, ele vai gerar um geral e também pode fazer um diagnóstico diferencial, conseguir conceber talvez uma outra patologia que ele pode estar diagnosticando em alguns processos mais terapêuticos. Às vezes a pessoa pode estar falando alguma coisa até para o profissional que... Creio que assim, com a experiência, a entonação, algumas outras perguntas do contexto de vida que o profissional vai saber interpretar. A emoção. Fala, peraí, não é isso que ela está falando, é isso daqui. Exatamente. Então, é isso, talvez, os médicos utilizam a nanotecnologia, que é uma inteligência artificial, para fazer cirurgias extremadamente microscópicas. Isso é fabuloso. O problema será quando essa inteligência artificial começa a utilizar as coisas para outros sentidos mais graves, como, por exemplo, fazer propaganda daquele médico Drauzio Varela, que falou que estava vendendo pílulas para isso, para o outro. Dos vídeos. Sim, dos vídeos do IA. E as pessoas confundem, realmente. Confunde? Eu me confundi um monte de vezes. Eu sou um cara que gosta muito do universo Marvel. Na verdade, eu prefiro de DC, tá, gente? Eu gosto do Batman, tá? Melhor que o Homem de Ferro. Tá aí meu filho que discorda de mim. Mas assim, esses dias eu tava vendo bastidores desse filme novo que vai sair que tá gravando do Vingadores, né? Mas espera aí, será que isso aqui não é IA que colocaram só para viralizar, só para fazer alguma coisa? Para viralizar, porque as pessoas elas odeiam a invisibilidade. Dentro da rede da internet, você é invisível. O autoestima do ser humano fica desse tamanho, milimétrico. Vem de uma reportagem essa semana. Falou que a pessoa às vezes ela perde menos tempo postando e perde mais tempo depois vendo quem curtiu, quem não sei o que, fica rolando. Aí o médico falou, quero ver alguém aqui que nunca fez isso. Não, feed não, vê quem curtiu a foto dele. Posta a foto, depois fica lá vendo, postei isso daqui no Stories. É como quem se que a olhou? foto fosse Deixa eu ver quem olhar pra... o seu RG. Esse G antigamente a gente tinha álbum de fotos. Quem via esses álbuns de fotos? Eram 12 por... Bom, eu sou bem mais velha que vocês. 12 por 4, 24 por 24 poses. Quando queimava uma, você falava, puxa, essa aí ia sair legal, dava pra pôr no álbum. Outra saía feia, o pessoal rasgava. Quem conseguia ver essas fotos? Amigos íntimos, família, mais ninguém. Hoje tá aí pro mundo. Sim, hoje a rede social são os vizinhos que ainda tem dentro de casa, que moram em casa, que ficam lá falando sobre a vida de grupo de WhatsApp. Mas é tudo busca de like. É que na realidade eu vi assim, a internet como um meio de comunicação, aí surgiu o YouTube, todo mundo ficava vendo os vídeos no YouTube, aquilo lá, 1 hora de vídeo. Agora é tudo shorts. Então começou para 15 minutos, agora é esses reels aí de 30 segundos, você vai passando na tela, e assim, é a dopamina, né? E eu sou um cara que eu acho que tô viciado nisso. Não uso o TikTok. Não tem esse costume. Mas fica passando rios. Fora que você fala alguma coisa, aparece alguma coisa lá depois. Mas aí é a teoria da conspiração. Isso já é conhecido como disfuncionabilidade. Chama brain rot. Cérebro podre. Sim. A pessoa de tanto conteúdo, ele empobrece o cérebro e destrói as células de neurônios. Mas, doutor, você tem um dado, até falando sobre inteligência artificial, que a gente estava conversando anteriormente, antes de começar a gravação, que eu achei bem curioso. Como é que é o uso do ChatGPT em relação ao cérebro? Tem uma disfunção, até uma porcentagem, não é isso? Sim, uma porcentagem bem alta. Eu coloquei aqui, olha, há uma chance de 10 a 20% que o IA substitua completamente os humanos. 10 a 20%. Que eu falei que era mecânicos. Mas também tem um dado aqui bem legal que eu coloquei sobre 42% que fizeram 47, né?
perda de conectividade cerebral. O que seria a conectividade cerebral? O que está relacionado à cognição e à memória. Cognição e memória estão tudo no sistema só, tá? No lobo pré-frontal, tudo no sistema só. Por isso que a gente tem perdido muita memória, né? E temos tido muitos problemas com isso. A gente fica pensando que houve sequelas da pandemia, que a gente ficou associado ao paladar, à gustação, à audição, pessoas que não sentiram gosto, tudo. Mas também houve sequela de memória, como queda de cabelo também. Eu não sei se a câmera tá pegando, eu tô assim, ó. Mas eu tô assim, gente, eu vou explicar um pouco, eu tô preocupado. Eu tô meio preocupado que minha memória já é ruim, né? E aí você fica usando essas coisas, mas também explica muito o meu colega de bancada, que tem uma memória péssima. Às vezes eu até fazer uma brincadeira com ele aqui, ele fala assim, opa, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Não, o último programa, nós saímos daqui e eu esqueci meu celular lá dentro. Então, até uma semana atrás, o Instagram tinha colocado um Reels de 10 minutos. Agora reduziu novamente para 1 minuto. Porque as pessoas estão assim, ó. Tá início, embora. E aqui a senhora falou, vê ali 20 Depois vídeos. nem... Às vezes você volta e fala, isso daqui eu não vi. Não, eu vi. Nem lembro, acabou de ver. Acabou de ver. Mas eu falei pra senhora de telefone. Sempre tive listas de telefone de todo mundo. Sabia de cor, na memória. tudo. Placa de carro de todo mundo. Sim. Às vezes, é o fulano. Eu ia pra São Paulo, rua tal. Ah, não, eu sei que fica ali próximo. Eu ia embora. Hoje em dia, por conta do trânsito, eu saio de casa, eu já ligo o GPS, que ele vai me falar. E às vezes não, várias vezes ele muda do caminho do trabalho. Mas aí é questão de saber de fugir do trânsito. Porque Não, sim, mas eu falo assim, hoje você me fala, preciso ir pra tal lugar. Putz, aonde é mesmo? Em São Paulo? Rua, mas essa rua... que não me lembro o nome. Eu vou pra tudo, ia pra tudo quanto é é lugar. Mas eu esqueci do nome da rua. É assim. Eu tenho um problema muito sério em lembrar o nome das pessoas. Outra coisa que também pode estar associada, por isso que eu falo que o chat GPT não sabe fazer diagnóstico diferencial. Aqui eu estou falando apenas de um contexto, né? Outra coisa pode estar associada, excesso de informação. O cérebro entra em pane. Sim. Faz sentido. Tá? O excesso de informação faz com que você não tenha memória. Passa muita informação. Aí ele entra em pane. Às vezes pode ser diagnosticado aí com algum distúrbio, algum transtorno, e a pessoa não tem. Mas muitos profissionais diagnosticam, principalmente TDAH, né, que está na moda. Todo mundo tem TDAH, só que existem testes, tanto para TDAH quanto autismo, que não é esses que eles imaginam dentro da internet e do TikTok. Sim. São por profissionais capacitados, especializados na área. Tem que ter capacitação para isso. Eu não posso fazer, porque eu não tenho essa capacitação. Meu trabalho é com disfuncionalidades, não é com testes de TDAH. Eu posso sentir que eu preciso de uma profissional que faça os testes de TDAH. Não é simplesmente, eu descobri que eu tenho TDAH porque eu vi na internet. Não é. E mesmo o médico não faz só o clínico, ele faz os exames Sim. ali laboratoriais. Os exames ali, que não é somente o exame, tem testes exclusivos para isso. Para cada setor. Mas, por exemplo, o que está saindo, né? Você vê muito isso em TikTok, é aquela tal da coisa que a primeira vez que você pesquisa só vai aparecer isso por conta do algoritmo. O né? algoritmo chama. Mas, eu vou falar por mim, né? Na realidade, psicólogos fazendo cortes, isso, não usando IA, né? E aí falando sobre sintomas TDAH, que me deu o gatilho de procurar, né? Eu até já falei em outro programa aqui, eu tenho um laudo de TDAH, não lembro o resto, né? Até converso muito com uma colega minha também, uma amiga, que também tá no bastidor, aqui é a Cris, e aí eu falei, Cris, saiu meu laudo de TDAH. O que é? Eu falei, não lembro, não sei o que é, eu só sei que é TDAH. Porque é um problema sério que eu levo pra minha vida. Uma das principais características é justamente isso. Passa muita transmissão sináptica no teu cérebro e você não consegue manter um foco. Isso é verdade. Mas eu também aí, vejo uma luz aí, Gui, pra nós dois. A gente abraça o mundo, quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente fala, vamos respirar um pouco. Já tá vendo isso o quê? Você já me pediu aquilo? Às vezes também muita informação. É igual esses dias um cara querendo comprar um lote de copo de cerveja, né? É verdade. Então tá bom. Então, isso é até comum, mas existem graus.
graus, e é importante a gente procurar um profissional capacitado para definir que grau que você tem e o tratamento e medicamento adequado, porque você consegue conviver melhor e focar melhor naquilo que você quer, porque senão vem muito foco ao mesmo tempo e você não consegue realmente fazer o seu propósito. O que eu já também até falei, a gente falou num outro programa nosso, e a percepção que a gente está tendo ultimamente é: nossa, diagnósticos de TDAH subiram muito. A questão é, agora estão tendo diagnósticos ou sempre já existiam pessoas assim ou realmente aumentou? Eu trabalhei 12 anos no hospital psiquiátrico, né, se não me engano, 94, em 1994, ó, muito tempo, vou fazer 58 anos. Trabalhei 12 lá. Antigamente eles internavam as pessoas que tinham autismo e TDAH, tá? Então só não identificava. Não identificava. Com a ciência, com a tecnologia avançando de maneira rápida, isso a internet ajudou muito, né, para fazer testes, tudo isso. Isso avançou. São coisas que temos a favor e temos coisas em contra também, né? Como o caso de utilizar o IA de maneira errada, né, para aplicar golpes, né? Tem um monte de coisas que o pessoal... Esse pessoal que utiliza o IA para aplicar golpes, eu acho que é mais... Tá chovendo casos. Tá chovendo casos, muitos. Aí você vai pro lado negro da força, né? Do usar pro mal, sempre, né? Tudo que é criado pro bem, sempre tem alguém que desvirtua. Tem alguém que desvirtua. Teve um caso que o cara colocou a vida dele no IA, né? E descreveu todas as conversas dele, pessoal, para o IA. Colocou toda a vida dele. O IA, o computador disse para ele assim, fez chantagem. O computador fez chantagem? Fez chantagem. Falou, eu vou te desligar, ele falou, né? Não quero mais, vou te desligar. Se você desligar, eu vou transmitir meus dados para outro computador mais perto, e se você me desligar, eu vou contar para sua esposa que você está traindo ela. Ele estava traindo, não? Estava traindo. Porque ele colocou dentro. Ele contou tudo. Ele contou tudo da vida dele. Você entendeu? Que safadinho. Ele conheceu o suborno, a chantagem. Ele não sabe o que é. Mas ele falou assim... Pesquisando na rede, ele viu o que é chantagem. Então, essas coisas são perigosas. Por isso que a terapia pelo chat GPT, que muita gente está fazendo... É um perigo. É um perigo porque isso pode gerar. Exatamente. Pesquisa em publicações feitas por médico, acho que pesquisa ali em vídeo, assim, filmes que saiu uma sinopse e falar, o psiquiatra. Foi também o caso, vou falar assim, da constelação familiar. Todo mundo queria fazer constelação familiar, porque era tanto. Só que a constelação familiar, ela coloca a mulher numa situação de violência e tem que voltar para a situação de violência, que é um erro, né? Então foi banida do Conselho Federal de Psicologia. A hipnose também é um método dedutivo. Quem acredita em hipnose, na realidade, é uma pessoa vulnerável. Porque quem não é vulnerável, você fala assim, pô, alguém vai me hipnotizar, você não é hipnotizado. Porque você tem outras ideias, seu cérebro funciona de outra maneira, você não é hipnotizado por qualquer coisa que te fala, você vai ter isso, seu passado vai mudar. Você não muda, nunca muda seu passado. A gente vive com a infância até o final da vida da gente, se a gente não tratar de verdade. Legal, bacana. A gente só vai precisar fazer coisa rápida e inédita, tá? Uma pequena pausa aqui e a gente já volta rapidinho, tá? Então, fechou. Michel, pode dar uma pausa aqui pra gente, por favor, para entrar as coisas. E, doutor, uma dúvida. Estamos falando de inteligência artificial, os shorts, os reels. Aí me remeteu à tela do celular. A criançada hoje em dia... Bom, nós, né, não vivemos sem o telefone estar na mão 24 horas. E toda essa questão para as crianças... Agora saiu uma legislação que elas não podem, né, até, se não me engano, vai ser 12, está para ser aprovado até 16, se não me engano, já foi aprovado até 16 para ter uma rede social. O pai que permite é permissivo. Ele vai ter sérias sequelas do seu filho quando ele estiver adulto, aí não vai poder se arrepender mais. Da hipnose?
Não, da IA. Da tela. Uso das telas. Além de prejudicar também o foco ocular, né? Sim. Dá muita astigmatismo, miopia, em alguns casos, glaucoma. Filho, a gente vai precisar conversar sobre o uso de celular, tá? Tenho péssimas notícias. Péssimas notícias. Vai começar a jogar a bola mais, vai pro jiu-jitsu. Vamos pro estádio do Corinthians, tá? Não. Tudo começou, se for pensar, tudo começou com a televisão, né? Antigamente as famílias também eram reunidas, né? Dentro da mesa, onde todo mundo compartilhava, conversava. Depois da televisão, todo mundo pegou o seu prato e foi assistir no sofá, em frente à TV. Foi isso que aconteceu aí. O churrasco é assim. Outra coisa que eu faço questão de falar é sobre o álcool. Tem até um comediante que fala assim, não me convide se tiver só um pedaço de carne e o resto tudo de cerveja, porque eu quero no churrasco, eu quero farofa, quero maionese, Por quê? Porque o álcool, ele é uma droga lícita e socialmente tem um status muito grande colocar, eu tô com assim, sextou, sábado, domingo, férias. Segundo. E praia associada à cadeira com o álcool. Só que o álcool, ele não ativa, não deixa você feliz. Ele é depressor do sistema nervoso central. E é uma droga. Doutora, eu nunca fiquei A gente acha que tem controle. Não temos controle sobre ele. A gente pode beber um drink, um aniversário, um champanhe de final de ano, uma taça. Agora, você pode achar que tem um controle sobre o álcool, apesar de muita gente desenvolver essa tolerância, ele vai ter sérias sequelas no seu cérebro. Ele destrói os neurônios do seu cérebro. Isso está explicando muita coisa ali. Nossa, isso aí está explicando muita coisa. Mas eu não me lembro de Eu marco a consulta pelo WhatsApp com a senhora. E essas coisas mudou. Mas assim, a minha questão, na realidade, é o seguinte. Será que tudo isso, por exemplo, essa desatenção, essa mudança, até propriamente na família, no ambiente, não é por conta da novidade? Por exemplo, eu já nasci num ambiente que a TV já estava lá já há um tempo. Sim. Então a gente era acostumado a todo mundo se reunir para ver um jornal, para ver um jogo, para tá na televisão. Surgiu o computador, que depois surgiu o celular, o tablet, esse tipo de coisa. Não é as pessoas indo para onde é o mais novo, é a novidade. O que é endorfina pura, porque depois acaba. Hoje, quantas pessoas ficam em frente de uma TV? Se a gente for fazer uma estatística. Vocês ficam em frente à TV muito tempo? Na realidade, ou ficam eu fico mais com o celular na mão. Ligado e o celular na mão. Eu fico mais com o celular na mão. Aí eu escuto alguma coisa, fica o jornal ali, alguma coisa, opa, deixa eu ver. Vocês estão vendo de onde que vem a quantidade de informação que vocês recebem no cérebro? Agora minha esposa, ela fica lendo o livro, eu do outro lado com o celular na mão, tá passando notícia, um jornal. E ela falou, nossa, você viu o que ele falou da notícia? Eu falei, não sei do que você tá falando. Então ela não está lendo o livro. Aí ela volta pro livro e presta atenção. Não, mas tem craques. A minha, essa aqui que ela faz, a gente tá conversando aqui, ela tá respondendo, falando sobre o assunto. Ela falou, mas você viu o que aconteceu na mesa do lado? Não acredito que ele aprontou isso com ela. Falei, mentira, você tá me respondendo e tá ouvindo aqui do lado. Mas aí eu acho que é a mulher ela percebe mais. Ela tem por natureza, não é que ela percebe, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Isso é cientificamente comprovado. Tá? O hemisfério esquerdo que rege a mulher, que é o fator emocional, ela consegue fazer mais habilidades ao mesmo tempo. Já o homem não, ele tem que focar numa coisa só. E quando vem dois estímulos, a tendência mesmo é você ter o brain rot. O brain rot, que é o cérebro podre, que a terminologia vem dos americanos, em inglês, brain rot. E também o excesso de informação, que pode ser um indício. Destroem as células do cérebro, assim como compromete a cognição e memória, que tem a ver com a formação de pensamento e foco. Sim. Uma vez um amigo, conversando, ele falou, deixa eu te explicar, é simples, você vai entender. O homem, o cérebro, é uma caixa.
A da mulher é uma caixa, mas com várias divisões. Falou, você tem que pegar o que começou e terminar. Elas não, elas estão falando aqui. Às vezes eu falo, o que você está falando? Já está em outro assunto, já está cozinhando, já está pegando, arrumando. Isso até é normal, porque faz parte das habilidades que a mulher tem. Minha mulher tem uma habilidade muito boa, que é mandar em mim. Que bom! É muito boa. Meu filho tá de prova, mas ela manda em mim mesmo. Que ela pedir para Deus a mulher certa, ela arranjou um para mim que eu tô sempre errado, ela tá sempre certa. Isso é bíblico também, isso é bíblico. Eu já falei que na realidade é assim. Eu falo para todo mundo, quem manda em casa sou eu. Sou eu e pronto. Nossa, pior que se fizer um corte nisso vai ficar uma fala totalmente machista, mas não é isso. Mas quem manda em mim é ela. Sim, lógico. Então, no final das contas... Ela tem uma visão que você não tem. Enquanto você pensa há 10 anos, ela pensa 1000 anos-luz. Ela tem uma visão bem longe. Tanto estratégica, quanto de consciência social, quanto de familiar, quanto amorosa, quanto de empatia, quanto daquilo que pode beneficiar a sua família. Não, e tem um feeling, assim, aí eu faço brincadeira, mas a parte legal. Sim. Não teve uma vez, assim, pelo menos que eu me lembre, que ela deu uma opinião do tipo, olha, acho melhor você não ir nisso. Ou acho melhor você isso, que ela estava errada. Fácil. Sempre ganha. E no final eu sempre ouço, mas eu te avisei. É ruim falar, hoje eu em te dia avisei. não, mas hoje em dia eu paro já um pouquinho, mas nem tanto, né? Eu te avisei, dá a sensação que você fica vulnerável. Mas ela ficar em silêncio, ela já sabe que ela tinha essa visão. Então ela simplesmente vai olhar para você, ver o que você fez certo. Né? Só isso. Agora, por conta do nosso TDAH, a gente mudou um pouco o assunto, a gente já começou a falar um monte de outras coisas. E eu quero voltar pro IA. Voltar para IA, e fazer só um comentário. Que eu lembrei da minha avó quando a senhora falou, vocês ficam tudo na frente da televisão. Antigamente a gente juntava os vizinhos, ficava todo mundo na frente de casa. Então assim, saiu da frente de casa, foi a família para televisão. Depois começou os videogames. Exato. Aí um fica no quarto e os pais na sala, a televisão. Hoje em dia celular, então cada um fica num cômodo. Agora foi os essa pais evolução falar para as todo mundo crianças, separado. vão lá fora jogar bola, porque vocês estão muito dentro do quarto. É verdade. Que fica no quarto, é jogo online, é tudo. Né? Jogo online, que é o Discord, que é uma das plataformas mais perigosas ultimamente. Muitos problemas criando. Muita criança com pedofilia. Os pedófilos estão lá de plantão. Isso é verdade. Isso é extremamente perigoso. E é uma coisa que perante lei, polícia, tá sem braço para ir atrás. Eles estão começando a estudar essa parte. Para ir atrás. Já conseguiram pegar várias pessoas. Sim, já. a Polícia Civil tem a delegacia de crimes tem a eletrônicos. de crimes eletrônicos. Sim, mas a demanda está aumentando cada vez mais. Sim, porque os crimes são cada vez maiores e que, na realidade, alimenta uma pirâmide muito, muito grande, milionária, bilionária. Agora, voltando para o IA, ChatGPT, como profissional, psicólogo, fazer para essa situação das pessoas estarem usando muita inteligência artificial em vez de uma terapia humanizada, né? O que o profissional deveria tentar fazer? Então, é procurar terapia para ver por que eu estou na inteligência artificial, né? Porque assim como qualquer outro aplicativo, ele vicia, tá? Nós temos assim uma taxa muito alta, vamos pensar assim, 20% da nossa energia do nosso organismo é dentro do cérebro, pensando, reagindo. 20%. Se a gente começa a utilizar a inteligência artificial, a gente vai ficar sem energia para o cérebro. O resto vai funcionar na automação, que é isso que ele quer que faça. Né? E vale a pena lembrar que não é preciso, é um hábito. Como também você deixar. Hoje em dia ninguém mais fala de Facebook, por exemplo. Não fala de Instagram. Minhas filhas falam que Facebook é coisa de velho já. De velhinho, velhinho, né? Então a gente precisa lembrar que é um comportamento condicionado. Porque é hábito. Se você quer mudar seu hábito, você sabe que você está com colesterol alto, triglicérides, TDAH, que você precisa ter atividade física, você tem que começar com atitude.
Se você não tem atitude, ninguém vai te salvar dessa situação. Ir por uma terapia, sim, é bom, porque como hábito, ela também vicia. E vício é difícil de tirar. Muito difícil. Tanto que é uma luta a favor, por exemplo, das escolas de tirar o celular. Foi muito agressivo no começo, os alunos ficaram extremamente agressivos. E tem valido a pena agora, né? E isso, tem valido a pena. Curto prazo, a gente está falando de 6 meses. Sim. É isso. Eles começaram a recuperar a conexão. Porque o celular tira sua conexão com outro ser humano. Eu achei um negócio sensacional que eu vi o vídeo que os caras criaram um grupo de pagode. Eles não podiam ter celular, não sei o que, levaram instrumento musical para a escola e começar a criar um grupo de pagode no intervalo. Show de bola. Desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo tudo. Não, e aí, e a roda de samba, a galera em volta. E a música desenvolve 18 áreas do cérebro que sem elas a gente não desenvolve. Olha como é benéfico. Tem toda uma questão de benefício. A música é extremadamente favorável a desenvolver melhor a área do cérebro. 18 conexões sinápticas melhoram depois do contato com a música. Mas você sabe que uma outra dúvida que eu tenho, até incluindo o IA, eu tenho percebido que as pessoas não querem conviver com pessoas, né? Eles querem estar ali no mundinho deles, a galera lá não quer, bom, pelo menos na minha idade, né? Não quer aquela muvuca, começa a ser um pouco mais antissocial. O que eu quero chegar nisso? Será que as pessoas não estão usando inteligência artificial justamente porque elas têm até receio de desabafar com uma pessoa? Exatamente. Você chegou no ponto onde eu queria, né? Isso, tô bom. Parabéns. Tanto que assim, as pessoas sentem vergonhas do seu vocabulário. Tá? Mais ou menos 1/3, né? A gente tinha melhor 1/3 da nossa população diminuiu o vocabulário em questão da geração dos anos 50. Anos 50. Então as pessoas ficam tipo, né, pó, isso, aquilo. Diminuiu o seu vocabulário. As livrarias no Brasil faliram quase todas. Ninguém lê. Sim. Eu quando leio, falo, eu leio, mas eu abaixo em PDF. Eu acho... Não. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não dá. Você não precisa ler um livro didático. Livro de autoajuda, para mim, nada mais é do que gente que precisa de ajuda e que, em vez de ir para terapia, desabafa com o livro e tenta achar uma solução. Livro de autoajuda não funciona. O que funciona é psicoterapia, em qualquer área de especialidade. E antigamente, que rótulo, ir num psicólogo. Hoje as pessoas vão para poder lidar com quem não faz. Mas isso daí até entra naquela questão da senhora falar da linguagem, tá? É difícil mesmo de conversar com, a gente fala, essa nova geração, essa geração Z. Gíria sempre existiu. Sim. Mas hoje é só você não entende. Você não entende. Não tem um diálogo. Se você e os diálogos curtos. Diálogos curtos, se você olhar a questão da música, o funk, tudo que representa uma questão social, né? A gente não pode falar do funk mal, porque é a sociedade, é o tipo de música que aquela comunidade vive. Né? Não tem como ser diferente. É essa a realidade que eles conhecem. Né? Mas que eu defendo uma tese assim. A música que você ouve, a gente vê... Antigamente a gente via os posts dentro do Instagram, do Facebook. A vida é isso, cor, aquilo, o outro. Normalmente esses posts eram escritos por poetisas, né, por pessoas que faziam poesias, escreviam livros, ou temas de músicas, letras de música. Aquilo se torna o que dentro do seu cérebro? Você grava e se torna pensamento. Se você ouve música só de chifre, o que se torna seu pensamento? Tudo vai ser chifrado, eu vou ser traído, eu vou ser isso. Isso se torna real para você. Isso se torna uma realidade sua. E é grave. Porque vamos falar assim, o sertanejo universitário tem músicas bonitas, tem outras, mas outras que, pelo amor de Deus, apelativa demais. Sim. E as pessoas que estão lá, se você olhar um show, pega um show no YouTube, um monte de mulher bebendo e chorando, em vez de ir para uma sala de terapia. Porque isso, para mim, o primeiro sintoma de depressão é a necessidade de álcool para chorar. Primeiro sintoma de depressão já é.
Existem vários tipos de depressão. Depressão bipolar, depressão estacional, depressão sorridente, que todo mundo sai sorridente, feliz, tudo, e a pessoa não está deprimida, depressão social, tem vários tipos de depressão. Para você diagnosticar isso, você precisa fazer um diagnóstico diferencial. E o profissional não vai chegar para você, nossa, tem uma bola de cristal, você tem essa depressão. Ele vai precisar ver sua história de vida pregressa, genética, papel do ambiente, qual o seu trabalho, como é que você vive, porque também tem chefes que deprimem e chefes que são, vamos falar assim, ficou moda falar sobre narcisista. Então, todo mundo sabe o que é um narcisista. Eu fico besta quando escuto ver, meu ex é narcisista, meu fulano é narcisista. Narcisista é uma coisa que não tem nada a ver do que as pessoas imaginam. Porque se for pensar assim, o mundo está egoísta. Então, todos nós somos narcisistas emergentes. Só interessa aquilo que está no próprio umbigo. Não tem muita empatia mais, né? Não é que não tem muita empatia. O ser humano, por natureza, ele é egoísta. Aquele síndrome de Narciso grego, ele olha para o espelho e ele acha bonito ele só. O que reflete ele. O que reflete os outros não acha bom. Sim, mas isso em tudo hoje em dia. A gente está no trânsito, Sim. Ninguém mais dá passagem, um que vai, não tem paciência, xinga. Começa com intolerância. Não tem paciência. Eu falo assim, é psicopatia, nem todo, é psicopatia e é narcisismo. Só que tem que reconhecer, nem todo psicopata é narcisista, só que a grande maioria é. Mas nem todo narcisista é psicopata, é só narcisista. Então todo mundo virou narcisista por causa dos posts dentro das redes sociais. E ninguém sabe o que realmente é, como adoece e como funciona. Porque a pessoa para sair de uma relação narcisista, mesmo sendo o que é mais comum, casal, e são em grande maioria homens, 84%, né, para mulheres, e tem pais narcisistas, tem mães narcisistas, tem irmãos narcisistas, tem várias pessoas narcisistas, até chefes narcisistas. Explica um pouquinho para a gente o que é ser narcisista. Narcisista é tudo que ele acha que não reflete a imagem dele. Quer dizer que ele quer que você fale, que você diga o que ele pensa com as suas palavras. Então, tudo que não reflete aquilo que ele tem delírio de grandeza, de grandiosidade. Ele é uma pessoa que não pensa em ninguém a não ser nele. Ele tem lapsos de remorso, mas são lapsos. Eu fiz isso para ele porque ela me fez isso. Não. Tô certo. Ela me fez isso, mas ela merece. Mas tenta mudar Hoje a pessoa? Por exemplo, a pessoa narcisista, ela tenta fazer com que a outra pessoa que conheceu de uma forma mude para agradar ela. Exatamente. Vira uma espécie de presa. Tá. É que nem um caçador. Ele é um caçador. É um relacionamento abusivo. Exato, um caçador. A pessoa é o caçador. Ele vai atrás da sua vítima, porque sua vítima normalmente é muito empática. É uma pessoa que lida com muitas pessoas, tem empatia social, é muito emotiva, e são comuns, eles até têm certas disfuncionalidades que eles atraem mais, que é o borderline, que é extremamente emotivo, né? E isso atrai porque eles não têm emoção, eles não têm afetividade. Mas então, um exercício, a gente tem um casal que tem indícios que você falou que a maioria, em sua maioria, são os homens, né? Sim. Então, sua maioria, o homem é narcisista. Como o outro lado consegue identificar que está num tipo de relacionamento? Normalmente, o outro lado não consegue identificar. Ele anda em círculos. Porque ele está dentro da ilha. Somente quando a pessoa percebe que para de dar suprimento para o narcisista, ele continua tentando pegar presa, tá? É uma pessoa infiel por natureza. Então, tem muito a ver com a cultura. O que é a cultura? Eu falo a cultura machista, né? E por isso que são, em grande maioria, homens. A cultura machista e as mulheres que têm a cultura machista dentro delas, tá? Então, quando ela sai da ilha, aí ela está totalmente desestruturada emocionalmente, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, baixa imunidade, muitas delas câncer, e vários tipos de câncer, como de pele e útero, que tem a ver com a pele e a afetividade, útero a relação sexual,
e entre outros tipos de patologias. Mas como ela sai dessa ilha? Então, até a pergunta que você fez, às vezes o narcisista, não sei, a senhora vai me corrigir, aí fica a pergunta. Acho que ela está percebendo alguma coisa. Ele vai criar meios de envolver essa pessoa de novo para a pessoa... Ele tira o círculo de apoio. Primeira coisa, família, parentes e amigos. Ele convence, porque ele é vamos falar, o narcisista é um tema muito amplo, não queria nem falar muito, porque é muito amplo. Ele é muito envolvente, ele convence, ele é uma espécie de político. Sim. Você precisa de mim, eu preciso de você. Então, mas aí eu preciso de você, mas eu preciso de você. Não, mas ele fala isso, pra quê? Pra envolver a pessoa. Primeiro tem o love bob, que é o começo. É o começo da relação. Tem gente em relações com narcisista com 5, 10, 20, 30, até 40, 50 anos. Só que muitas dessas pessoas nunca contaram. Mas a família sabe. Como é que era o avô e o avô. Se amaram a vida inteira. E não era. Estavam casados porque naquela época as mulheres não trabalhavam, não sabiam e como é que elas ficavam na situação. Muitas delas ficam por causa da condição financeira. Mas a minha dúvida é justamente essa. Aí a pessoa está nessa ilha, ela não consegue visualizar que ela está na ilha. Quando ela consegue visualizar, ele começa a massacrar. Aí ele vai utilizar outras técnicas para deixá-la isolada. Como eu digo para você, tira toda a rede de apoio. Não há ninguém que acredite nela. As violências começam sutis. Palavras, jeito de falar, seu vestido está horrível, não gostei, vai fora, você está parecendo uma PUTA, você está parecendo isso. São sutis as violências. Depois as violências começam a aumentar, existe violência patrimonial, tira o dinheiro dela, tira o dinheiro do patrimônio da família, vai dando para os primos, amigos e fulano, colocando em outras contas, e esquecendo até que tem filhos que poderiam herdar. Eles não amam os filhos. Até esse assunto aí nós tivemos, né? As duas convidadas, a doutora Paula e a doutora Cláudia. É um assunto muito amplo. Sim. E até, olha só, quando o papo é bom, hein? Já tá acabando o tempo, mas vamos lá, que nem a doutora tem muito assunto aí que dá pra gente fazer vários programas. A questão do chat. Do chat? Vários Vamos falar um pouquinho mais? A gente precisa, para caminhar para o final do programa, o que mais você tem que falar para assim, dos problemas do chat? O chat, você diz o chat GPT. Sim. Então, na questão da neuroplasticidade, vou voltar outra vez. O psicólogo, ele é cognitivo, né? Ele é cientista, ele não é uma pessoa que vai falar só sobre objeção, só sobre Freud, sobre Jung, sobre Carl Rogers, sobre Dunker, sobre outros psicanalistas também. Toda função, mesmo subjetiva, ela tem um padrão de conotação científica. E você pode ver isso nos estudos. Todo mundo fala, estudos falam. Você tem que conseguir procurar sites que falem sobre estudos reais, sobre científicos, que é o caso do site Java e o site de The Nature, tem todos os estudos científicos da área psicológica. Então, não acredite, fala estudo científico, porque jornais costumam muito colocar. Só que tem que ter comprovação. As fontes ali. Exatamente. Então, por isso que eu falo que o IA é perigoso. A pessoa coloca uma fonte, às vezes ela coloca lá de maneira objetiva para ter benefício próprio. Sim. A senhora até fala dessa maneira objetiva e o IA ela vai aprendendo. Não sei se a senhora viu essa reportagem que uma pessoa veio e fala em que site que eu posso baixar filmes piratas. Exatamente. Aí ele fala, você não pode baixar chats. Então, quais os sites que eu não poderia entrar para baixar? Aí ele fala, então, não entre nesses sites. Aí ele dá todos os sites. Então, assim, a inteligência... Aí é o brasileiro usando as coisas a sua favor. Por isso que eu falo, a inteligência artificial não é inteligente. Tá? Quem faz os conteúdos para ele é quem é inteligente. Por isso que eu falo, ainda nada supera a inteligência humana. Hoje muito se está se voltando a estudar filosofia, porque as pessoas pararam de pensar. Muito se fala sobre filosofia. Então a gente está voltando para uma época que a gente precisa entender como pensar, porque como pensar com tanta informação, com tanta coisa que está acontecendo na saúde mental,
as pessoas pararam de pensar e não têm capacidade de refletir, que é o que o chat não faz. Sim. É que nem a gente fala, né? A gente discute a nossa política brasileira. Só que aí o presidente de tal país, agora a eleição, a gente quer discutir a política dele, quer discutir do outro país. Falou, a gente quer viver o mundo, a gente quer abraçar tudo e discutir tudo, e todo mundo é especialista. Especialista em tudo. Eu acho que assim, um presidente da República deveria ser formado em políticas públicas. Sim. Primeira coisa, a primeira formação dele deveria ser. O resto é só substantivo para mim. É utopia, mas políticas públicas sim, para poder dirigir um país. Caso contrário, nós estamos falando em atraso. É que a gente está numa democracia muito nova ainda, né? Não existe democracia. Não. Quando você é obrigado a votar, você não é democrático. Sim. Você não é. Não tem razão. Não é. Olha, infelizmente vai acabar o tempo. E a gente já, pra variar, a gente sempre traz convidado muito bom. Muito bom, e a gente fica Eu tô muito feliz com isso, porque a gente traz convidado muito bom que eu tô pedindo prende aqui, a gente, né? A gente vai precisar de mais 1 hora, 2 horas, mais 3 semanas, 3 vezes por semana. Quando iniciarmos os programas online, vamos trazer a doutora, com certeza, a audiência ao vivo. Que online já é verdade, todos são. Então fica falando essa memória aí, que senão qualquer coisa a gente termina aqui e você já faz uma sessão fechada. De psicólogo. Amanhã. Não, quando voltar, fizermos o ao vivo. Imagina. Ao vivo. Porque a gente vai trazer perguntas. Então já fica o convite aqui, tá, doutor? A gente vai começar logo para o ao vivo. E aí a gente vai ver a audiência ali ao vivo fazendo as perguntas para você. Sou 34 anos de experiência. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Um pouco de experiência. Doutora, obrigado. Obrigado pela presença mesmo. Foi muito esclarecedor. E se a senhora quiser deixar o Instagram, o telefone aí para a nossa audiência entrar em contato. @Isabel_psicóloga. Ótimo, esse é o contato direto. Sim, lá. Dentro do meu Instagram está eu tenho um cartão que eu tago. Lá você entra no link, aparece todos os contatos, agendamento, tudo certinho. Tá ótimo. Legal. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Valeu, pela Gui. Oportunidade, Gui, você também. Obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do Guarulhos Online Podcast. Podcast Guarulhos Online, você chama do que você quiser. Semana que vem a gente está de volta. Eu, Ulisses, minha camiseta preta. Tá bom? Valeu, Guarulhos. Até mais. Tchau, tchau.